Eu sou agente de polícia judicial da Justiça do Trabalho 15ª Região, desde 27 de janeiro de 1993. Então, estou aí, em janeiro do ano que vem, eu estarei completando 30 anos. 30 anos, eu confundi 28 de casado ontem, né? E é um casamento também, com todo o ônus e bônus que, né, que tem dessa relação aí. Então, ele completando 30 anos, estou na direção do Sind 15, indo para o 7º ano, esse mandato na condição de presidente do sindicato, e a partir de maio, né, abril desse ano, né, maio foi o último dia, com a eleição, também coordenador aqui na FenaJuve. Então, tivemos um ano bem, né, difícil, apertado. Estamos voltando, esse congresso foi o primeiro congresso depois da pandemia, né? Não sabíamos se ia fazer, se não ia. Na verdade, eu sinto que as coisas voltaram no mundo sindical e organizativo, voltaram esse ano realmente, né? Principalmente a partir do 2º semestre, quando as coisas se consolidaram. Aí nos deparamos com um calendário enorme de coisas para fazer, tinha sido deliberado, o CONAPOL, o primeiro CONAPOL, né? Que antes era CONAS, e agora, com essa nova designação, passamos para a CONAPOL, e, assim, observando e dizendo isso, a luta desse segmento, eu tenho acompanhado, né, como eu mesmo disse aqui, em 30 anos de carreira, então deu para observar muito bem a evolução desse segmento da carreira do Judiciário Federal. E é claro que, como dizia Ortega y Gasset, o homem, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Então existia essa demanda muito antiga, eu lembro quando surgiu, e não havia interesse nenhum por parte da administração, do judiciário. Nós temos aqui colegas bem antigos que participaram dessa luta no início, né? E quando ela ainda era visto com muita reserva por parte mesmo da nossa instituição, né, Poder Judiciário, de transformar a carreira de agente de segurança. Quando eu entrei, assim, eu disse isso, nós tivemos na CCJ uma audição pública lá, e eu falando disso, falei que era uma coisa muito incerta, não sabia, quer dizer, não existia assim um agente de segurança judiciária, mas não existiam atribuições certas para essa carreira, a maioria ainda estava em desvio de função. Eu mesmo, quando entrei, o que era o agente de polícia, né? Ele tinha, eu costumava brincar que eu entrei e ganhei um cargo de direção, né? Que era a direção que a gente dirigia para o desembargador, mas quem tinha na época eu estava me formando em direito, então daí para passar para atividade fim dentro do gabinete foi um pulo, e era uma coisa muito incerta. Então eu digo com propriedade, tudo que eu acompanhei, digo isso às vezes para os colegas mais novos, que se atrasaram no voo aqui, estarão presentes aqui, o pessoal de Campinas, tiveram um problema com o voo aqui, eu recebi informação, logo mais estarão aqui, que é o pessoal afoito e acho que as coisas acontecem assim, né? Mas eu vejo aqui muito do pessoal imaginando aqui, o pessoal que acompanhou a carreira, que viu o quanto foi difícil, até o Fernando ali, o Fernando conseguiu chegar na hora. Quem não conhece, esse é um exemplar da nova safra de agentes de polícia da Justiça do Trabalho 15ª Região, né? Então, o pessoal que chegou com muito gás, com muita coisa, e às vezes se deparava com essa vagareza da administração, né? Com as coisas que acontecem dentro de um time e que depende das circunstâncias externas, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos, assim, e por isso que eu sempre friso a necessidade de nós estarmos antenados,
o que está acontecendo no Brasil, né? Onde nós estamos inseridos, quem são os agentes de polícia judicial, o que é o poder judiciário dentro de um governo nacional, né? Ao lado do poder executivo, ao lado do poder legislativo. E houve aí um período bem turbulento, né, em que o judiciário acabou ficando em evidência, e isso acabou ocasionando uma necessidade do próprio Poder Judiciário rever algumas coisas. E uma dessas ideias é exatamente a sua necessidade de ter uma polícia institucional, que seja do próprio poder, o Poder Executivo tem a dela, o Legislativo tem a dela, né? Embora o Legislativo nacional ele seja restrito aqui ao âmbito de Brasília, e o Poder Judiciário um dia descobriu, né, aquilo que nós estávamos malhando a ferro frio durante muito tempo, que também tinha necessidade de ter o seu corpo policial. E foi aí que a ideia da Polícia Judicial ganhou impulsão. E com todos os percalços pelo qual a carreira, quando eu falo carreira aqui, estou me referindo, a gente não pode esquecer que estamos inseridos num contexto, carreira do Judiciário Federal. Todos os percalços que nós passamos nos últimos anos, questões salariais, em questões estruturais, corte de verbas, aqui eu estou me referindo bem especificamente à Justiça do Trabalho, né? O cargo de agente de polícia judicial foi o único que acabou crescendo. Eu acompanhei em loco isso na 15ª região, o salto que foi dado ali. Hoje, nós contamos, e foi um motivo de grande satisfação para mim, nós tivemos o nosso curso anual, agora me falha a memória, o nosso curso de... Exato, da GAIS, que é uma questão a ser debatida, né? Quando foi feita a lei, acabou se criando aí um caráter de necessidade para a percepção de gás e não de qualificação, né? Mas tem o TAF e o curso de capacitação, né? Essa palavra que queria. Eu lembro nos primeiros, nós recebíamos instruções de pessoas de fora do quadro que não tinham nada a ver com a realidade nossa. Né, os primeiros que foram feitos, veio gente da Polícia Federal, e não era uma coisa que, não, assim, estudávamos, tratávamos de assuntos que não tinham nada a ver com a realidade do nosso dia a dia. Depois, com o tempo, chegou, eu lembro, o Hipólito, que hoje está no STF, que tinha uma empresa dele ao lado do Luciano, foi a primeira vez que eu vi, pô, nós agora estamos aprendendo com colegas que são do quadro, né? E evoluímos ao ponto, né, a resolução do CSJT, esse ano, todo o curso foi ministrado por colegas do quadro, e no nosso caso, do quadro da 15ª região. Boa parte das aulas aconteceu no âmbito do sindicato, que é o grande motivo de satisfação para mim também, e a gente vê o salto, em termos de qualidade, foi enorme. Então, dentro desse contexto, depois que ocorreu tudo isso, nós estamos fazendo esse CONAPOL. Então, é com muita ansiedade que eu estava aguardando esse momento, porque eu tenho certeza que aqui nós vamos agregar experiências novas, poder entender como que isso está funcionando dentro dos diversos tribunais, quais são as expectativas agora, né, com relação à carreira e, principalmente, né, gente, a Lei 2447 de 2022, né, então, da lei que vai dar um caráter oficial à resolução do CNJ, né, transformando oficialmente o cargo de agente de segurança judicial para agente de polícia judicial. Então, queria dar minhas boas-vindas a todos, todas, né? E desejando que façamos aqui, aproveitemos essa experiência para poder agregar. Eu acredito que daqui vai sair encaminhamentos importantes, principalmente no que diz respeito a eventuais ou não
emendas a essa lei e que a gente possa avançar, né, e agregar mais ainda a essas conquistas que nós tivemos durante esse período, a esse segmento da nossa carreira do judiciário, que é o segmento do agente de polícia judicial. Obrigado. Eu vou passar a palavra à Luciana, à Soraya, para chamar os nossos convidados aqui. Não? Ainda não. Ela vai fazer uma saudação, é importante. 3447-22. Bom, gente, bom dia. É um prazer enorme para nós estarmos aqui, conhecendo alguns colegas, outros a gente já conhecia. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou branca, mulher, tenho cabelos loiros, estou vestida com um blazer branco e estou de máscara, né? É importante para a FENAJUF esses encontros, porque a gente passa a conhecer os colegas e a entender as demandas dos colegas. Esse encontro é mais um dos encontros que nós, né, nos comprometemos em fazer. Nós temos feito encontros por segmentos, por cargos, né? E é importante isso, importante que todos vejam que a FENAJUF está aqui para lutar por cada cargo, para lutar pela categoria de modo geral, lutar atendendo aos anseios das nossas bases, aquilo que quem trabalha, né, quem está no cargo sabe o que está precisando, então a gente está aqui para ouvir e para justamente trabalhar nesse sentido. A gente está com os projetos assim, muito importantes para a categoria, tanto para o PJU como para o MPU, então é necessário que a gente se una, é necessário que a gente se prepare para encarar toda essa briga que vem por aí. Então, que nós tenhamos um bom encontro e que a gente saia daqui com deliberações assim, importantes e estratégicas para o nosso desempenho e a nossa vitória, tá bom? Obrigada. Então, bom dia novamente. Esse encontro, todas as nossas mesas e palestras estão sendo transmitidas no YouTube, então é importante, eu também vou aqui fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, pele branca, cabelos louros e brancos, uso óculos, estou com vestido bege de casaco, sem máscara, só para falar, inclusive para facilitar a leitura labial dos que, né, são PCDs auditivos. A importância desse encontro é de desenhar estratégias para a nossa carreira. A gente hoje aqui para isso tem a colaboração também dos colegas do MPU, o sindicato do MPU está aqui presente, o diretor executivo, Renato Cantoni, a Gempo está aqui com a gente também, o Laércio está participando aqui, todos vão participar da mesa. A gente teve nesse encontro a contribuição dos colegas do Rio Grande do Norte com a bandeira, tá? Para poder registrar aqui a marca do PJU, né? O MPU ainda não mudou, né? Há uma busca, né, pela mudança da denominação do cargo também, a institucionalização da polícia, né, como tem ocorrido no PJU, né? Mas o PJU já tem a bandeira e os colegas contribuíram aqui. A gente também tem a presença da associação da Astra, né, através do Marcelo Lira, do Rio Grande do Norte, está aqui com a gente, né? E muitos colegas que são do PJU, são do sindicato, também representam a AGPOJUS em seus estados. Agradeço, então, essa presença. E agora, sobre os nossos palestrantes dessa manhã, doutor Mário Guerreiro e Paulo Teixeira estarão conosco. Doutor Mário Guerreiro já está no virtual. Colegas do virtual também, bom dia. Eu não me referi especificamente a vocês, obrigada por estarem aqui. Tiago Duarte, outro coordenador da federação, que também está participando virtualmente, né? Doutor Mário Guerreiro, muito obrigada. Doutor Mário Guerreiro se disponibilizou do seu tempo, né, seu pouco tempo em casa, com a família, para estar aqui com a gente hoje de manhã. Muito obrigada, viu? A contribuição do senhor será fundamental para nós. Todos os policiais judiciais do PJU aqui sabem da importância, né, do seu trabalho para o cargo,
né? Tá todo mundo aqui balançando a cabeça que sim. Muito obrigada, né? Eu falo, então, acho que eu falo em nome de todos aqui, né? E hoje a gente vai começar essa manhã, né, depois dessa abertura, com a mesa do doutor Mário Guerreiro e do Paulo Teixeira, que vão falar um pouco da questão da institucionalização da polícia. À tarde, teremos um intervalo para o almoço meio-dia. À tarde, o doutor Paulo Teixeira, Paulo Teixeira também está no virtual. Muito obrigada também pela sua participação, viu? Disponibilizar seu tempo para nós aqui. Muito obrigada pela contribuição também, da mesma forma. Muito importante para a gente, as duas presenças. Obrigada, gente. À tarde, a gente faz o intervalo para o almoço meio-dia. À tarde, a gente volta para tratar da questão do TAF, do projeto de lei. Os nossos palestrantes também já estão aqui presentes conosco. Eu cumprimento né, a todos, na pessoa do Walter Nogueira, meu querido presidente, hoje diretor financeiro do CCJUF, e que contribui muito para a questão da polícia também, né? Eu conheço o trabalho dele no Rio, né? E sei que é bastante efetivo, como da maioria de vocês, né? Eu sei que vocês são bastante militantes da carreira, né? Mas a gente, à tarde, então, está com o Triane, com o Renato Cantoni do MPU, Laércio, Walter Nogueira. Depois a gente tem uma mesa para falar do Fórum de Carreiras, que provavelmente será restabelecido. A gente tem feito esforço nesse sentido, restabelecido no próximo ano, no início do próximo ano, e aí estaremos aqui com a Vera Miranda e Alexandre Marques para falar das questões, principalmente do PJU. A Vera também é assessora pro MPU, e o Renato Cantoni, que é presidente, que é diretor executivo do SINDI-MPU, que está na comissão de carreiras do MPU, para a gente também tratar disso. É fundamental que as experiências de um e de outro se complementem para que a gente siga com as duas carreiras, né, evoluindo da melhor maneira que a gente precisa. Muito obrigada, doutor Mário e Paula. A gente começa aqui, então, com o doutor Mário. Vocês têm de 20 a 30 minutos, fiquem à vontade para falar. Assim, na sequência, nós teremos as perguntas e aí retornamos com vocês para que façam as considerações finais através das perguntas. Obrigada, doutor Mário. Me ouvem? Alô? Sim, estamos ouvindo. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Para mim, sempre uma grande satisfação, né, uma honra poder participar de eventos como esse, né, da Polícia Judicial, que eu tenho muito orgulho de ter participado da construção, né, desse projeto que está indo de vento em popa e que tem tudo para dar certo. Então, contem comigo sempre. E hoje eu gostaria de falar de alguns temas do dia a dia da atuação da polícia que podem ter algumas repercussões no processo penal, né, no direito penal, e que acho que é importante estarem no radar, né, dos policiais, para que não incorram em alguma ilegalidade de forma desavisada, né? Então, eu vou procurar tratar aqui hoje de temas que eles estão tratados na Resolução 344, porém, de forma um pouco... não estão muito claros, e acho que é preciso a gente rever também a legislação correlata, que são temas relacionados principalmente à questão de cadeia de custódia e de lei de abuso de autoridade. Acho que são temas importantes para a Polícia Judicial, assim como são para outras forças policiais também. No que concerne, então, inicialmente, a questão da cadeia de custódia,
eu gostaria de ressaltar que o artigo 2º da resolução 344, porque ele fala, né, vou ler aqui os trechos mais importantes, né? Ele fala que, havendo infração penal nas dependências do tribunal, poderá ser instaurado, então, um procedimento apuratório preliminar, né? E o parágrafo 1º fala que, em caso de flagrante delito, será dada voz de prisão ao autor do fato, mantendo-o sob custódia até a entrega à autoridade policial competente para providências subsequentes. E o parágrafo 2º fala que, se forem necessárias a instrução do procedimento apuratório preliminar, poderão ser realizadas também diligências de caráter assecuratório, né? Então, vamos ver aqui algumas questões importantes, né? Então, aqui a questão, por exemplo, do procedimento apuratório preliminar, ela aparece aqui, e ela aparece novamente lá no artigo 4º, inciso 10, né? Onde é falado também de se realizar investigações preliminares de interesse institucional, desde que autorizadas pela presidência do tribunal. E aqui, para mim, há uma diferença nas duas situações, né? Enquanto que essa previsão aqui do artigo 2º, né, de um procedimento apuratório preliminar, trata da situação em que ocorre uma infração penal, né, e aí a necessidade de se realizar uma investigação inicial, seja para se apurar eventuais indícios, vestígios do crime, seja para se capturar eventual infrator, ou seja, até mesmo para se apurarem outros elementos que possam ser necessários, não só para a investigação criminal, mas também para a apuração de eventual responsabilidade administrativa ou civil, né? Então, acho que o artigo 2º trata dessa situação específica, né, de infração criminal, enquanto o artigo 4º, inciso 10, fala de outras investigações de interesse institucional, aí podem ser investigações no âmbito de questões de inteligência, contra-inteligência, ou questões mais administrativas, propriamente ditas, né? Então, há que se distinguir aqui entre essas duas coisas. Na questão do flagrante delito, gostaria de chamar a atenção também, né, para a questão da utilização de algemas. A gente tem a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que fala que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga, ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Quer dizer, assim, no momento que se efetua a prisão em flagrante, né, o policial judicial efetua a prisão em flagrante de alguém numa situação de infração penal cometida durante um fórum, tem que ser avaliada essa questão do uso das algemas com bastante critério, né, dentro desses parâmetros que foram traçados aí pela súmula. Eu, por exemplo, na minha atividade judicante, observo que muitas forças policiais, por exemplo, já têm formulários padronizados, né, que eles preenchem ali de acordo com a situação de cada caso, especificando se houve, né, uma tentativa de resistência ou de fuga, enfim, para entregar esse documento por escrito depois, né, quando houver a entrega do preso, justamente para justificar a utilização da algema e evitar que no futuro haja alguma alegação de irregularidade que pode ser um problema para o policial ali depois, né? A questão também que eu queria ressaltar, assim, se houver necessidade de efetiva custódia do preso no âmbito do tribunal, isso pode acontecer, porque pode demorar para chegar a polícia, né, a polícia judiciária, né, a polícia civil ou federal, ou a polícia militar, enfim, ou a polícia penal, enfim, a polícia que for conduzir o preso depois, né, para o presídio, para a delegacia,
pode ser que haja uma demora, né, na chegada desses agentes, e esse preso tem que ficar por algum tempo detido no âmbito das instalações do próprio fórum do tribunal, né? A maioria dos fóruns criminais tem esse tipo de instalação, de celas, né, para custódia provisória, enquanto aguarda uma audiência, enquanto não é transferido de um lugar para o outro, né? E a necessidade de estar atento para quando for deter, fazer a detenção de algum flagrado desse, numa cela, evitar se colocar duas pessoas do mesmo sexo na mesma cela. Essa é a previsão do artigo 21 da Lei de Abuso de Autoridade, que especifica como crime colocar na mesma cela pessoas do mesmo sexo, e chamar a atenção aqui para a questão bem específica de ter sido colocado ali pessoas do mesmo sexo, não do mesmo gênero ou da mesma orientação sexual, né? Porque aí são questão de gênero e de orientação sexual já são tratadas em outro ato normativo, que é a Resolução 348 CNJ, que, se houver tempo, vou tratar mais adiante, né, que fala da questão de gênero na hora de se alocar um preso dentro de uma cela. Mas aqui observar, né, o artigo 21 da Lei de Abuso de Autoridade para evitar incorrer em algum crime, né? E o parágrafo 2º, que trata, né, das diligências assecuratórias. E aí a gente tem, principalmente, a questão de se preservarem vestígios e provas que sejam encontrados no local, né? A questão também de se buscar a captura do potencial infrator, né, do possível infrator. Enfim, diligências que não podem esperar, né, elas não podem esperar a chegada de outras forças de segurança, elas vão ter que ser empreendidas imediatamente pela Polícia Judicial, sob pena de perecimento dessa prova, ou de fuga desse acusado, acusado ainda não, né, desse suspeito. Então, a resolução prevê isso. E isso vai nos levar, né, a outras questões relacionadas à cadeia de custódia das provas, que é uma questão que foi introduzida há pouco tempo, né, na legislação processual penal, mas que está tratada lá nos artigos 159, A e B, do Código de Processo Penal. E a nossa resolução também, ela trata, de certa forma, da cadeia de custódia, lá no seu artigo 4º, né, nos incisos 5, e no inciso 7 também, né, quando fala que são atribuições da Polícia Judicial preservar o local do crime e realizar a escolta armada de pessoas, bens, provas e armas apreendidas. Ou seja, de objetos, provas, enfim, que interessem a investigação criminal e eventual processo criminal que virá depois. Né? Isso traz a necessidade, então, de nós conhecermos um pouco, né, do que diz o Código de Processo Penal a respeito disso. Então, no Código de Processo Penal, ele fala que a cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos realizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Quer dizer, a cadeia de custódia, né, uma cadeia de atos que é realizada, né, que vai do reconhecimento do vestígio ou prova até o reconhecimento vai ocorrer ali no local, né, onde ocorreu o crime, até o seu descarte, né, que é quando o processo criminal já se encerrou, portanto já não há mais interesse, né, na manutenção daquela prova. Então, o Código segue dizendo que o início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local de crime, né, que é o que está justamente previsto na nossa Resolução 344,
e com procedimentos policiais e periciais, né, que aí, no mais das vezes, vão estar ligados já à atuação da perícia técnica, né? O parágrafo 2º do artigo 158-A fala que o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável pela sua preservação, quer dizer, é uma obrigação. O policial ou judicial que identificou ali um elemento de prova, aqui eu vou dar um exemplo, né, mas que pode acontecer em qualquer local, né? Veja que no ambiente forense pode acontecer, né, um desentendimento entre duas pessoas que estão ali, pode ser uma parte, uma testemunha, pode ser, enfim, qualquer pessoa que está ali no local. Ocorre um desentendimento eventual, um homicídio, a pessoa dá uma facada na outra, mata e sai correndo, né? E no caminho descarta essa faca numa lata de lixo, né, e tenta empreender fuga e acaba sendo preso ali dentro do fórum mesmo, né? Então, várias situações que podem decorrer de um cenário como esse, né? Então, o agente público que, por exemplo, visualizou ali que o autor do fato, né, descartou a faca ali numa lata de lixo, ele tem a obrigação ele está reconhecendo que tem um elemento que é de interesse para a produção da prova, então ele tem a obrigação ali de preservar aquele local ali para que a perícia técnica possa depois vir, né, coletar esse elemento. E o parágrafo 3º define, né, o vestígio todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então, uma definição bastante aberta, bastante ampla, ou seja, tudo aquilo que possa interessar, que possa provar, seja a materialidade, ou seja, a ocorrência do fato criminoso, seja a autoria, né, desse fato, esses vestígios são importantes de interesse da investigação criminal e eles devem ser preservados pela polícia judicial sempre que verificados, né? Então, como é que se organiza então essa cadeia de custódia, nesse conjunto de atos que permite, né, então assim a gente ter a rigidez, né, cronológica da produção da prova nessa fase de investigação, né? Então, o primeiro passo é o reconhecimento, né, do qual eu já falei, né, que o agente da Polícia Judicial, ele, primeiramente, tem que perceber, tem que distinguir, né, entender que aquele elemento ali ele é importante para a produção da prova. Em seguida, o isolamento, ou seja, evitar que se altere aquele local, né, que haja qualquer alteração, né, naquele local ali, para que a perícia possa ser realizada, né, e constatar de fato o que aconteceu sem nenhuma interferência externa, né? Em terceiro lugar, o código fala na fixação, né, que é a descrição detalhada do vestígio conforme ele se encontra no local do crime, que pode, inclusive, envolver fotografias, filmagens, desenho de croquis, né? Isso, no mais das vezes, é realizado pela perícia técnica, mas se houver a necessidade, ou se a polícia judicial entender que não pode se aguardar a chegada da perícia, porque aquilo, né, pode, enfim, perecer, pode, por algum motivo, perder a sua característica, né? Ela pode já ali documentar, né? Já pode tirar uma foto, já pode, enfim, tentar ver ali, tentar recolher quais são testemunhas que visualizaram, né, o fato ou, né, enfim, visualizaram aquele momento em que aconteceu ali o homicídio ou o descarte da arma do crime ou a fuga, né? Então a polícia judicial já pode realizar isso nesse momento inicial, porque se for aguardar a chegada da perícia técnica, da polícia civil ou federal, enfim, isso vai levar um tempo e muita coisa pode se perder nesse ínterim, né? Em seguida, também, um outro passo que é previsto aqui na cadeia de custódia é a coleta, né? O ato de recolher o vestígio, posteriormente que vai ser submetido à análise pericial. Então,
Pode acontecer, por exemplo, o sujeito passa ali no detector de metais e é encontrado com ele uma arma, né? Então, evidentemente que a polícia vai ter que, se o cidadão não tem porte de arma, né, vai ter que ser realizada a prisão em flagrante pelo crime de posse de arma, vai ter que ser coletada essa arma, né? E essa arma, ela é a prova do crime de porte de arma. Então, nesse tipo de situação, por exemplo, a polícia já vai ter que imediatamente coletar, não vai poder deixar a arma com, né, com o autor do crime, vai ter que já apreender essa arma, vai fazer essa coleta. Não vai poder esperar também para a perícia chegar nesse caso, né? No próximo passo, nós temos aqui a previsão do acondicionamento, né, que é o procedimento por meio do qual o vestígio coletado ele é embalado de forma individualizada, de acordo com as suas características físicas, né, e para que se garanta a manutenção das suas características originais, além também de se garantir o seu controle e a sua posse, ou seja, com quem é que está com a guarda dessa arma, né? Em que condições essa arma foi apreendida, né? Então, quer dizer, e a mesma coisa, por exemplo, pode acontecer com drogas também, né? O sujeito é encontrado ali na entrada do fórum, levando consigo uma certa quantidade de drogas, né? Porque isso também vai ter que ser coletado, vai ter que ser acondicionado de forma adequada, porque isso vai ser um elemento que vai ser utilizado depois e claro, tudo isso tem que ser documentado, né? Quem apreendeu, né? Quem embalou, né? Em que condições, de que data e horário foi embalado, a quem isso foi entregue na sequência, onde foi guardado, em que condições foi guardado, essa droga, essa arma, enfim, tudo isso, né, é importante para que na investigação depois não haja nenhuma dúvida sobre a adulteração, para que não venha depois uma alegação de que não, a arma não era essa, ou de que não, essa droga não estava lá, isso foi plantado depois. Então, você tem toda uma, né, essa cadeia de custódia, todos esses procedimentos que a Polícia Judicial, se ela observar adequadamente, ela vai estar garantindo, então, que depois essa prova vai ser válida no processo judicial, né? Porque, senão, se essa prova for considerada nula, inválida, isso depois, certamente vai levar à absolvição dessa pessoa, né? Então, vejam a importância aí do trabalho da polícia se adequar nesse momento inicial para justamente permitir que a persecução penal, né, e a aplicação da lei possa ocorrer no momento seguinte pelo Poder Judiciário, né? Então, é muito importante isso, né? E no passo seguinte, nós temos aqui também o transporte, né, que é a transferência do vestígio de um lugar para o outro, utilizando condições adequadas, de forma a garantir as suas características originais, né, como seu controle e sua posse. Pode ser que haja necessidade de, vamos supor, que determinado vestígio que foi apreendido, para ele não perder suas características, ele tem que ser mantido em algum local refrigerado, por exemplo, né? E aí vai ter que ser transportado para um outro local, enquanto a perícia não chega para coletar isso. Então, esse transporte também, isso vai ter que ser, né, realizado em condições adequadas, vai ter que ser documentado, a gente vai ter que saber quem foi que realizou isso, tudo, né? E situação excepcional, mas que pode acontecer, né? E, por fim, nós temos o recebimento, né? Ato formal de transferência da posse do vestígio. E vai ser documentado com informações diferentes ao número do procedimento, unidade policial judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou, porque isso está previsto na resolução. Ela fala que no artigo 4º, inciso 7, a resolução 344, que a polícia vai executar a escolta armada e motorizada de provas e armas apreendidas, né? Então, é dessa diligência que trata aqui o Código de Processo Penal, no inciso 7 do artigo 158b, né? Eu falo no recebimento, né? Na transferência do vestígio. E que aí vai ter que observar todas essas formalidades de documentação que são necessárias para que haja a entrega, então, do vestígio da Polícia Judicial para a Polícia Judiciária, que vai realizar a investigação depois.
né? Então, vai ter que observar aí local de origem, nome de quem transportou, código de rastreamento, natureza do vestígio, enfim, assinatura, identificação de quem recebeu. Isso é importante a Polícia Judicial pegar, né? Assinatura e identificação de quem recebeu lá na delegacia de polícia, para que, se amanhã sumir essa prova, né? Mas aonde que está? Quem perdeu isso? Não, a gente entregou lá para essa pessoa aqui, né? Então, fica resguardada aí a atuação da Polícia Judicial. Bom, então, numa síntese bem rápida, eu acho que são as principais características, enfim, características e procedimentos, né, práticos que a Polícia Judicial deve observar, mas é importante, acredito que todo policial judicial esteja atento às disposições da resolução 344, que remetem, portanto, ao Código de Processo Penal, e ao quanto está disposto nos artigos 158A e B do Código de Processo Penal, porque é ali que está, né, o procedimento de cadeia de custódia que é importante ser observado. Um outro ponto que eu queria destacar aqui também é a questão do abuso de autoridade, né? Porque a resolução 344 ela fala no artigo 12, né, artigo 12, que o uso desnecessário ou imoderado de força física pelos agentes inspetores da Polícia Judicial, assim como qualquer desproporcionalidade, abuso ou omissões constituem infração funcional a ser apurada em procedimento específico, assegurado contraditório para a defesa, sem prejuízo de demais sanções cíveis ou penais aplicáveis. E aqui, claro, né, evidentemente que, além da pessoa do policial que tenha efetuado algum ato desproporcional responder por um processo disciplinar no âmbito administrativo e de responder por eventual indenização, né, se houver dano, ele pode também incorrer, né, num crime de abuso de autoridade. E esses crimes eles são previstos pela Lei 13.869. São diversos crimes, dentro do que foi colocado aqui de tempo, provavelmente não vou conseguir tratar de todos eles, mas vou procurar tratar pelo menos de alguns aspectos gerais aqui que me parecem importantes para o conhecimento, né, dos policiais. Bom, então, em primeiro lugar, né, ali começa já dizendo no artigo 1º que os crimes de abuso de autoridade podem ser cometidos por agente público, servidor público, que no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, quer dizer, quando ele não está exercendo a função, mas ele alega que está exercendo a função e vai lá e pratica um abuso de poder, né? Elas dependem, para que ocorra o crime, que haja uma finalidade específica, né? O denominado dolo específico, né? O especial fim de agir, né? A vontade de se, e aqui no caso da lei, o dolo específico é a vontade de se prejudicar alguém ou de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, para que ocorram esses crimes, né, o policial judicial ele tem que ter alguma dessas finalidades específicas em mente, né, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, prejudicar alguém ou por capricho ou satisfação de interesse pessoal. O artigo 4º também é muito importante, porque ele diz aqui que são efeitos da condenação, além, é claro, da aplicação da pena, né, tornar certa a obrigação de indenizar, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública por um período de 1 a 5 anos e, eventualmente, a perda do cargo, mandato ou função pública, né? Quer dizer, além da sanção criminal propriamente dita, há um efeito da condenação que é de natureza administrativa funcional, né? Que é a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de outros cargos no futuro, né? Por um certo período de tempo. O artigo 6º também esclarece aquilo que também já estava na resolução, né? Que
que as penas aqui independem, né, de outras sanções de natureza civil ou administrativas, e que, né, havendo crime, e o juiz verificando que esse crime também constitui um ato de uma falta funcional, ele vai dar ciência à administração, né, para que apure e que instaure o devido, né, processo administrativo disciplinar. Então, essas são algumas observações de caráter geral. E eu queria entrar aqui rapidamente, né, também, né, em alguns crimes que são previstos na lei, e vou passar rapidamente, assim, só para dar, né, uma visão geral para os policiais judiciais estarem atentos a essas condutas e não as praticarem, porque podem vir a responder por um crime, né, de abuso de autoridade. Então, o artigo 12, por exemplo, fala, né, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. A situação do policial judicial que efetua uma prisão em flagrante, que aconteceu ali no fórum, mas não comunica, ou demora muito a comunicar aquilo, mantém a pessoa sob custódia sem dar imediata ciência daquilo ao juiz que deva julgar, ou à polícia civil ou federal que deva vir, enfim, efetuar o recolhimento desse preso. Então, se ele exceder, né, o prazo legal para efetuar essa comunicação, ele vai estar incorrendo nesse crime, né? O artigo 13 também fala aí, a situação de constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, ou produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Né, a situação né, quando o cidadão é preso e a autoridade, ali, o policial judicial que efetuou a prisão, submete essa pessoa ali no ato da prisão a uma situação vexatória que não havia necessidade naquele caso. Né? Ou quando constrange essa pessoa a confessar o crime, por exemplo. Né? Então, vai estar ali praticando esse crime aqui de abuso de autoridade, né? Do artigo 13. O artigo 16 também, acho que é importante a gente alertar. Né? O artigo 16 fala deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante detenção ou prisão. Ou seja, quando o policial judicial efetuar uma prisão em flagrante dentro do fórum, ele deve imediatamente se identificar ao preso, falar, olha, eu estou efetuando a sua prisão em flagrante, eu sou policial judicial, né, sou fulano o policial judicial fulano de tal, estou efetuando a sua prisão em razão desse crime que o senhor acabou de praticar. Né? Se ele não se identificar, por quê? Isso é importante. Porque se amanhã o preso chegar lá na audiência com o juiz e falar, não, mas eu fui agredido no ato de prisão, me espancaram lá no ato de prisão. Mas quem foi que fez isso? E o preso ele tem que saber quem foi que fez a prisão deles, para ele poder identificar quem foram esses agressores. Então, o simples fato da pessoa que efetuou a prisão não se identificar, já impedindo o preso, né, de, no futuro, poder identificar quem foi que o agrediu no ato de prisão, se isso vier a acontecer, né, o simples fato de não se identificar já constitui, portanto, um crime. Claro que não é um crime tão grave quanto a agressão, que pode configurar um crime de tortura, que é um crime gravíssimo, equiparado a hediondo, mas o simples fato de não se identificar, já obstruindo a identificação, né, desse crime de tortura, já configura um crime um pouco menos grave, que é esse aqui, né, da lei de abuso de autoridade. O artigo 20 também, né, fala impedir sem justa causa entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, é prerrogativa da advocacia, né? E, claro, é direito de ampla defesa do preso também, desde o momento que ele é preso, ele tem direito de se consultar com o advogado. Se isso for impedido pela polícia judicial, ali naquele momento que ele está custodiado, ali aguardando uma transferência, enfim, alguma coisa, pode estar ocorrendo aqui esse crime de abuso de autoridade. E aqui o artigo 21, que eu tinha mencionado antes, né, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento,
que é essa situação, né, que se tiver que manter o preso sob custódia em algum espaço de confinamento, aqui o artigo é bem amplo, né, fala em cela ou espaço de confinamento. Pode ser uma sala fechada, pode ser, enfim, qualquer lugar onde o preso fica isolado. Se ele for colocado ali com uma pessoa do mesmo sexo, vai estar ocorrendo esse crime. Né? E vejam, aqui não estamos tratando de gênero, nem de orientação sexual. Aqui ali foi claro em usar a palavra sexo. Se fôssemos tratar de gênero ou de orientação sexual, aí estaríamos no âmbito da resolução 348 do CNJ, que não tenho tempo de tratar dela aqui, mas recomendo a leitura, porque também traz diretrizes importantes para que sejam observados aí os direitos, né, dos presos nessa situação específica. E seguindo um pouquinho mais aqui, achei também aqui o artigo 23, né, que fala de inovar artificiosamente no curso de diligência, investigação, processo, estado de lugar, de coisa e pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade, responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. É a situação em que se altera uma cena de crime, né? A gente viu aqui que é a obrigação do policial judicial preservar a cena de crime, né? Se, ao contrário disso, ele vai lá e altera a cena de crime, justamente, seja para evitar uma responsabilidade dele, porque ele eventualmente participou do crime, ou porque ele ajudou, ou porque ele, no momento da prisão, praticou alguma arbitrariedade, então ele vai lá e tenta, né, depois alterar aquela cena de crime ali para que isso não seja detectado, então ele vai estar aqui praticando esse crime também. Né? No artigo 28, fala de divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova, expondo intimidade à vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do acusado. Quer dizer, é aquela situação em que, às vezes, a gente vê, né, aí rolando nas redes sociais, né, às vezes se efetua uma prisão, né, e tem alguém ali que está, às vezes um policial, enfim, alguém que efetuou a prisão, e está ali desqualificando a pessoa que foi presa, falando, né, de outras, enfim, desmoralizando, submetendo a pessoa a uma situação vexatória numa gravação que vai circular depois de uma rede social e que não tem nada a ver com o crime que foi praticado, não tem nada a ver com a prova do crime, que é uma situação simplesmente para você humilhar a pessoa, né, e divulgar aquilo numa rede social. Então, isso configura crime porque é uma situação que gera uma situação vexatória para o acusado, para o investigado ali, e que não tem a menor necessidade, né, para a investigação e nem para qualquer coisa que seja relacionada às atribuições da Polícia Judicial. Temos também o artigo 32, o artigo 32 aqui está relacionado à súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que é quando se nega ao interessado ou ao advogado o acesso aos autos daquela investigação preliminar, né, que a gente mencionou antes, que quando há necessidade de se realizar uma investigação preliminar ali para se identificar questões relacionadas a um crime, né, e isso, claro, tudo isso tem que ser documentado, né, então isso vai gerar algum tipo de procedimento, né, e o advogado tem que ter direito a acesso. E se esse acesso for negado, além de você estar violando a súmula vinculante 14, vai estar praticando também esse crime do artigo 32. Né? O crime do artigo 33 também, né, exigir a informação ou cumprimento de obrigação, inclusive dever de fazer ou não fazer. Minuto para finalizar seu tempo. Sim, já estou. Eu sei que eu estou estourado aqui, mas já estou terminando. O artigo 33, então, exigir a informação ou cumprimento de obrigação, inclusive dever de fazer ou não fazer sem expresso amparo legal, que é quando a Polícia Judicial ela exige dos frequentadores do fórum, enfim, das partes, das testemunhas, enfim, que façam ou deixem de fazer alguma coisa sem que haja lei que determine, ou ato normativo enfim, não há nenhum ato normativo do tribunal, não há nenhuma lei, e arbitrariamente a polícia está exigindo que uma determinada pessoa que está ali no fórum faça ou deixe de fazer alguma coisa sem nenhum amparo e nenhum ato normativo. Então, quer dizer, uma situação arbitrária que também configura abuso de autoridade. Né? E para fechar aqui o artigo 38, né?
que fala aqui, né, do antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações formalizada a acusação. É a situação do policial que vai lá, efetua a prisão em flagrante, grava um vídeo, coloca na rede social, falando que prendemos o culpado pelo homicídio que aconteceu no fórum. Não, mas como assim? Se ele não foi julgado, não foi condenado ainda, como é que está dizendo que ele é culpado pelo homicídio, né? Então, é a prática desse fato com divulgação, né, por qualquer meio de comunicação também vai configurar, né, um crime de abuso de autoridade. Bom, desculpem muita coisa para falar em pouco tempo, né, mas espero ter conseguido aqui fazer um apanhado geral desses temas, que eu acho que são importantes, porque eles são do dia a dia da atuação da polícia, né? Então, agradecendo novamente aqui o espaço que foi concedido, fico à disposição para tirar alguma dúvida que houver, né? E, enfim, agradeço e contem sempre comigo aqui quando houver outros eventos como esse. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, desculpa cortar, mas é Não, só para não. seguir o cronograma. Muito obrigada. Daqui a pouco o senhor volta, tem mais uns minutos. Obrigada. Ok. O doutor Mário Guerreiro tratou de uma questão mais interna agora, né, que é a questão dos procedimentos, e agora a gente segue com o deputado Paulo Teixeira, né, que foi reeleito agora pelo Estado de São Paulo. Ele está no grupo temático de segurança e Justiça do governo de transição, e ele vai tratar de uma questão mais externa, polícia, institucionalização da polícia, tratando da relevância da polícia que está judicial, mas a gente também pode fazer referência à polícia do MPU, ministerial, dessa forma. E a questão é, para garantir o livre e independente exercício das missões constitucionais do Poder Judiciário. Muito obrigada, Paulo Teixeira, por estar aqui conosco, e a palavra é sua, né? A gente limitou em 20 a 30 minutos o tempo, desculpa ser tão reduzido, como foi também para o doutor Mário Guerreiro, mas é que para seguir a programação. Obrigada, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todas e todos. Muito obrigado pelo convite para participar desse encontro da FENAJUF, que trata do tema da Polícia Judiciária, e quero também Polícia Judicial, e quero também agradecer ao Tiago Duarte, que foi o portador desse convite para participar desse seminário. Eu creio que o Dr. Mário Guerreiro ele já ajudou muito a esse debate, tendo esgotado as questões propriamente ditas da proposta de lei, né? E cabe a mim falar um pouco sobre a conjuntura, não é? Ou, digamos assim, o contexto que estabelece a necessidade da aprovação dessa lei, né? Qual o contexto? E aí eu volto para o ano de 2020. Nós já estávamos dentro de uma pandemia no Brasil, né? Não havia vacina, e o que elevava fortemente o número de mortos, e também o Brasil estava sob um forte regime de afastamento social para evitar mais mortes naquela pandemia. Era esse o contexto de 2020. E surgiu um movimento no Brasil de conflito, de crítica, de combate ao Supremo Tribunal Federal. Esse movimento foi articulado como um movimento que tinha um viés e uma organização virtual, né, com vários, digamos, influenciadores virtuais, né, mas era um movimento conectado nas redes da internet. Era também um movimento que tinha um grupo que era um grupo
parecia armado, não é? Porque eles chegaram a tirar fotos armados. Tinha um grupo que chamava os 300, né? Me lembro até de uma das suas lideranças, que era uma moça, uma jovem chamada Sarah Winter, né? E ela nos ajudou a entrar num grande inverno no nosso país, né? E o movimento tinha um lado, né, uma face de uma organização que se caracterizava e parecia muito como uma milícia armada, né? E então, naquele momento, e o grande estimulador desse movimento, sem dúvida nenhuma, foi o presidente da República e um grupo de parlamentares seguidores do presidente da República, né? Aí de Brasília, eu me lembro da forte participação naquele momento da Bia Kicis, né? Bom, esse movimento ele estava num contexto que tinha a seguinte leitura, que num conflito institucional eles interpretavam que caberia, digamos assim, o papel de árbitro num conflito entre instituições às Forças Armadas. Era a interpretação do artigo 142 da Constituição. Logo, se havia um conflito executivo-judiciário, na leitura do grupo do presidente da República, caberia uma intervenção militar pelas Forças Armadas, né? Aliás, não é uma fala, um discurso de 2020. O presidente da República repetiu esse discurso ontem, né? Ele volta a recuperar a sua interpretação do artigo 142. E quais foram as providências do Supremo Tribunal Federal? Primeiro, foi julgar essa matéria, dizendo, não, num conflito interinstitucional não cabe papel de árbitro das Forças Armadas, não cabe. O artigo 142 não abraça essa interpretação, né? E me lembro que foi uma decisão consensual. Os 11 ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal votaram de igual maneira para rechaçar essa interpretação que o presidente da República vinha dando ao artigo 142 da Constituição, né? Qual era o contexto? Por que o presidente da República queria dar essa interpretação? É que ele, contrariando as normas da OMS, né, as recomendações científicas que vinham da Organização Mundial de Saúde e que vinham dos cientistas brasileiros, do seu próprio ministro da Saúde, né, ele, contrariando essas normas, ele queria que o Supremo Tribunal Federal permitisse que não tivesse o isolamento social. Ele chegou a reunir um grupo de empresários que atravessou a rua, a Praça dos Três Poderes. Ele e os empresários foram a pé até o Supremo Tribunal Federal, pedindo para o Supremo Tribunal Federal liberar, por cima dos estados e dos municípios, o funcionamento do comércio, da indústria, etc., né? E o Supremo Tribunal Federal interpretou ali que pelo Pacto Federativo, os estados e municípios tinham, sim, competência para determinar a abertura e fechamento do comércio, da indústria e das atividades de todas as naturezas de serviços. Por isso que ele, então, cresceu nesse conflito contra o Supremo Tribunal Federal, né? E, nesse conflito, ele tinha uma dimensão de um discurso violento do presidente da República, uma mobilização na rede e uma mobilização na Praça dos Três Poderes, que, inclusive, eles chegaram a atingir o prédio do Supremo Tribunal Federal com
com foguetes, né? Foguetes desses fogos de artifícios. Eles passaram a atirar fogos de artifícios para o Tribunal Federal. E aí houve uma falha, na minha opinião, institucional, que o Ministério Público não instaurou um inquérito para investigar esses atos antidemocráticos, né? E, naquele momento, coube o papel, tendo em vista o perigo que a Corte passava, coube ao presidente de então do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Toffoli, instaurar um inquérito para investigar os atos antidemocráticos e designou o ministro Alexandre de Moraes para fazer a apuração desses atos antidemocráticos. Assim, o Supremo Tribunal Federal ficou numa vulnerabilidade nunca vista anteriormente, porque o Executivo não protegia o Supremo Tribunal Federal e ele não tinha uma proteção própria para o enfrentamento desse processo. Daí que eu entendo ser o contexto da criação dessa legislação, né? E nós que vimos esse período, né, que passamos intensamente, todos aqui passaram intensamente o período de 20 a 22, perceberam que esse conflito com o Supremo Tribunal Federal não baixou de tom, né? Em setembro, 7 de setembro do ano de 21, teve um ato que quase transbordou para uma tentativa de golpe, né? Caminhões indo e ocupando Brasília, ocupando toda a área vizinha ao Supremo Tribunal Federal, e um discurso do presidente da República muito violento, que no dia seguinte desdobrou para esses bloqueios de estradas que eles repetiram no período pós-eleitoral. Então, eles fizeram um discurso muito violento no 7 de setembro de 2021, e no 7 de setembro de 2022 eles transformaram o bicentenário do Brasil numa demonstração de força contra quem eu não sei, mas supostamente para mim era contra as instituições, né? E veio mais tarde o processo eleitoral, que eles não reconheceram o resultado das urnas, né? Eu ontem achei muito engraçada a ideia de que podia anular o jogo porque nós podíamos não ter reconhecido também os pênaltis no segundo tempo, né? Foi fazendo analogia ao que eles pregaram. Bom, nesse contexto que se insere a necessidade de uma polícia judicial que proteja o poder no Brasil. E nesta direção que eu quero aqui trazer o nosso compromisso com a criação dessa polícia judicial, né? Isso é, nós não podemos deixar vulnerável um dos poderes da República. Não, o Legislativo tem sua polícia própria e cabe à Justiça ter também a sua polícia própria para proteger e garantir o exercício do seu poder que está previsto na Constituição Federal. Por isso, eu não quero abusar do tempo de vocês, já que o Dr. Mário Guerreiro foi tão completo na sua exposição e nos ajudou a entender o conteúdo desse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. E eu quero trazer aqui o nosso compromisso com ele. Agradeço. Tem mais, deputado? Não, eu concluí e quero agradecer, parabenizar a FENAJUF por esse seminário e me colocar à disposição de vocês no Congresso Nacional. O doutor Tiago Duarte nos conhece bem, transita bem no Congresso Nacional e sempre poderá ser um interlocutor de vocês conosco, com a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e com todo o bloco agora de apoio ao governo no Congresso Nacional. Obrigado, deputado. Deputado Paulo Teixeira.
porque nós já tivemos a oportunidade tivemos um apoio muito importante do deputado, quero fazer uma breve menção aqui, que diz respeito à categoria. Esse ano nós tivemos que fazer uma audiência pública, primeiramente na Lesp, em São Paulo, com o apoio da deputada Bebel, que, por causa da resolução 296 do CSJT, existiam 11 varas do trabalho da 15ª região que estavam na iminência de ser fechadas, o que causou um movimento muito grande, que nós, o Sindi15, conseguimos capitanear, com alianças das prefeituras locais, fizemos uma audiência pública na Lesp, em São Paulo, e o deputado Paulo Teixeira nos convidou para que replicássemos essa audiência pública aqui na Câmara Federal, que foi um verdadeiro sucesso, que culminou até mesmo com a suspensão do artigo, né, que da resolução 296, que previa o fechamento de algumas unidades. Então, quando ele diz assim, que pode contar com o apoio deles, nesses momentos, né, nos momentos que nós passamos agora, que, enquanto categoria, que nós realmente sabemos quem está militando, né, a favor das nossas causas, das causas da categoria como um todo. Então, mais uma vez, queria agradecer aí a presença do deputado, agradecer a exposição do Dr. Mário Guerreiro, né? E vamos abrir agora para as perguntas, que não devem ser poucas, né? Então, vamos ver aqui se a gente consegue contemplar a todos, e se não, a gente vê como vai fazer aqui com relação às inscrições. Então, vamos começar aqui, peraí. A princípio estão previstos 6 aqui, 6 presenciais, é isso, Luciana? No todo? Vamos ver, peraí, vamos ver quando nós temos aqui. Qual por favor, então, trazer aqui o crachá para eu poder... Quem está no virtual pede inscrição aqui pelo chat, quem está presencial traz o crachá aqui na mesa para gente. E a gente Por faz favor. uma pergunta aqui, depois um virtual, um presencial e outro virtual. Vamos ver aqui. Aqui já deu. Ixi. Por gentileza, a gente encerra agora essa transmissão pelo YouTube e à tarde a gente retoma com as demais palestras.